Exu tentando decidir qual é a palestra que ia dar, eu digo assim, puxa vida, horário novo, vai ser o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro dia neste horário, vai vir só gente nova. Eis que parece um monte de gente conhecida, vocês já conheço de outros momentos aqui, mas vocês são novos, né? Ela nova, e vocês também, eu acho que eu não lembro de ter visto vocês, hein? Então tomara que eu tenha escolhido uma palestra que ninguém tenha visto, porque eu não preparei nova, porque a coisa foi meio que de último momento, e como eu já tenho várias palestras engatilhadas, e então eu vou achando que ia ser para todo mundo, aliás, que ia ser pessoal novo, né? Então, a escolha... Esqueci de colocar isso aqui. Agora vai. Culto cristão no lar. Perguntinha. Perguntar não ofende. Vocês já fizeram alguma vez o Evangelho no lar? Alguns sabem. A maioria das pessoas que chegam num centro espírita, espiritualista, aí recebe lição de casa, fazer Evangelho no lar, né? E a gente não sabe, alguns não sabem nem o que é, nem para que serve, né? Então hoje nós vamos falar sobre culto cristão no lar, mas de uma maneira bem interessante. O objetivo do Evangelho no lar, também conhecido como culto cristão no lar, é a prática do Evangelho no lar. E tem como objetivo reunir famílias em torno dos ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, né? E conta com a assistência dos mentores, benfeitores espirituais que nos auxiliam no entendimento do estudo. Então a gente pega o Evangelho no lar segundo o Espiritismo, abre, lê um trecho, comenta, basicamente é coisa bem simplesinha, né? Mas vamos falar historicamente como surgiu isso aí. Por falar em história, então nós vamos ter que voltar a 2000 anos atrás, a Palestina, século I. Para você se vermelho, né, aqui que foi a travessia do esqueci o nome do Moisés, grátis, um branco agora, a travessia de Moisés, e aqui, essa é a região da Palestina, tá? No século I, ela tinha essa conformação. Eu vou mais ou menos mostrar para vocês, porque como estudioso da doutrina e desde pequeno, sempre a figura de Jesus sempre me atraiu, as histórias dele, então busquei muita literatura e li muita coisa sobre ele, sobre vários pontos de vista, tá? Então aqui, na época, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui em cima Damasco, foi um dos lugares que Jesus esteve, né? Aqui, mais ou menos, nasce o Jordão, e ele desce, passa por esse laguinho, desce e vai neste lago que é conhecido como Genezaré, ou Yan Keneré, que é o lago onde Jesus, no início da caminhada dele, onde ele pegou a maioria dos apóstolos dele, foram em torno desse lago, onde ficavam as cidades de Cafarnaum,
Tiberíades, Magdala, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá? Então, esse é o lago de Genezaré. Aí, vejam bem, o Jordão desce, passa pelo lago e continua descendo por tudo isso aqui até chegar ao Mar Morto, tá? Daqui a aqui, mais ou menos, tem cerca de 90 quilômetros. Um pouco acima aqui dessa região aqui está Jerusalém. Então, seguidos os apóstolos, Jesus faziam essa caminhada. E o trajeto que eles mais gostavam de fazer era justamente margeando o Jordão, né? Tinha outras vezes que eles vinham por dentro, pela Samaria, aqui por cima das montanhas. E aqui a Judéia, Samaria, né? Jerusalém, Belém, onde ele nasceu, né? Então essa região aqui, ó, essa parte aqui em cima é muito linda. E a parte mais embaixo, ela é mais desértica, né? Então a parte de Jerusalém, aqui para baixo é muito deserto. Aqui não, aqui era uma região bem florescia, havia muitos sítios, fazendas, né? Agricultura muito forte, animais, né? Naquela época muito usado. A propósito, quanto à Bíblia, ou os historiadores dizem que foi nessa região aqui, perto de Betsara, que Jesus teve o encontro com João Batista, né, e foi batizado. Na verdade, não foi aqui, foi mais em cima, bem perto de Pela, tá? Dessa região aqui que houve o batismo de Jesus. Bom, vamos um pouco mais adiante aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. O Lago da Galileia, então nós vamos trazer ele aqui, para vocês terem uma ideia, ele tem mais ou menos uns 10 quilômetros aqui, 20 quilômetros aqui por 10 de largura. Ele não é um lago muito grande, então de uma margem se via a outra. Chama mar, é maneira de dizer, né? Na época, muita gente usa o termo de Mar da Galileia. Então, aqui, vou botar aqui do lado um esquema. Então, a Magdala seria aqui, Cafarnaum nessa parte aqui, Saidã. Então, essa região aqui era uma região muito trafegada por Jesus e os discípulos dele, né? Também ele teve do outro lado, mas não tanto. Então, esse era o habitat. Conhece as histórias, né, onde começou o trabalho desse ser maravilhoso, que dizem o mais elevado ser, a consciência cósmica mais elevada que encarnou aqui na Terra. Como eu sou navegador, adoro barcos, agora adoro. E esse aqui é o Guaíba, gente. O Guaíba é meu chão. Eu vivo navegando nele, gosto, adoro, desde pequeno, tá? Aqui nós temos Porto Alegre, aqui a praia de Ipanema e aqui a Ponta Grossa. Eu vou colocar do lado o lago de Genezaré para vocês terem uma noção do tamanho do lago com relação ao nosso Guaíba, tá? É tudo isso aí. Ou seja, do centro de Porto Alegre até um pouco depois da Ponta Grossa, aqui seria Belém Novo, tá? Então, o lago cabe praticamente nessa região que a gente é mais conhecida nossa aqui, né? De Ipanema, né? Daqui até
Olá, amigos da TV Mundo Maior. O Evangelho no Lar é uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Para falar sobre este assunto, recebemos hoje a apresentadora e expositora espírita Maria Isilda. Seja bem-vinda, Maria Isilda. Muito obrigado, Ellen. É um prazer, uma alegria estar aqui. É sempre bom, né? Sempre bom falar, ainda mais falar de Evangelho no Lar é sempre muito bom. Então, eu gostaria que você respondesse, explicasse para a gente como é o Evangelho no Lar, com qual frequência nós devemos fazer. Bom, vou começar pela frequência. A frequência uma vez por semana basta, né? Há quem faça todos os dias, mas não é necessário. Uma vez por semana é o suficiente para você amparar, proteger o seu ambiente familiar, sua família e até mesmo a vizinhança, né? Por exemplo, se você mora num prédio, você consegue proteger muitos andares com a sua prática do Evangelho no Lar. Então, é uma coisa muito importante, porque além de harmonizar a família, harmoniza o ambiente e os vizinhos, né? Você ajuda a ter uma convivência mais harmoniosa com todo o prédio. E se numa rua, numa casa, você consegue também abranger um bom número de casas, né? Então, é muito interessante. Como fazer? Então, é muito simples. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos escolher primeiro um dia. Qual é o dia da semana que eu tenho disponibilidade, o dia e horário, que eu tenho disponibilidade de utilizar 20 minutos, meia hora no máximo, para fazer esse estudo. Então, se eu vou fazer junto com a minha família, eu vou combinar com os membros da família o melhor dia para que todos possam estar juntos. Então, tem que ser sempre no mesmo dia e no mesmo horário, todas as semanas, certo? Eu vou começar a leitura do Evangelho pela primeira folha do Evangelho, enfim, até introdução, prefácio. Eu vou começar a ler, cada semana eu vou ler um trecho desse livro, né, e vou comentar. Então não precisa ser um trecho muito grande, um trecho que tenha entendimento para você discutir, que tenha conteúdos para você poder discutir sobre aquilo que você está lendo, né? Então, na verdade, começa-se, quando você vai fazer o Evangelho, começa-se com uma prece. Toda a prática espírita começa com uma prece. Então, você faz uma prece para harmonizar o ambiente, né? Aí, há quem use um livro de mensagens, enfim, para preparar, né? Pode ser antes da prece, pode ser depois da prece. Na minha casa, eu costumo usar depois da prece. Faço uma leitura, que às vezes eu nem comento, só para harmonizar mais ainda o ambiente. E aí começo a ler o Evangelho. Leio aquele pedaço e comento. Comento do que eu entendi daquele trecho lido. Se as pessoas que estão comigo também quiserem fazer algum comentário, faça, mas não discutir, não ficar debatendo, isso. Criando polêmicas, não. Vamos discutir aquilo que nós entendemos e depois, se algo ficou por discutir, depois você faz isso após o término, porque a ideia, né, o objetivo maior não é polemizar, é estudar, né? Leu o trecho, comentou, aí a gente vai fazer o quê? Vibrações. Então nós vamos vibrar. Vibrar de acordo com aquilo que você deseja. Efetivamente, vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar de uma forma geral, né? O planeta Terra, pessoas que estão enfermas, familiares nossos, amigos nossos, enfim, aquilo que te traz uma lembrança e que você deseja vibrar. E a vibração é simples, né? É nomear essas pessoas e desejar o melhor para elas, né? Então, que elas sejam beneficiadas pela paz, pela saúde, enfim, né? E depois disso, então faz-se uma prece final. Isso tudo demora de 25, 30 minutos, às vezes 20 minutos, 30, depende do trecho que você leu. Foi facilmente entendido?
vai 20 minutos, 25, mas até meia hora é um bom tempo para fazer isso. E todas as semanas. Em seguida, e a gente não vai ler ao acaso. Então, eu comecei na primeira folha, então marco onde eu terminei, para na semana seguinte começar a partir daquele pedaço, daquele trecho. E leio mais um pedaço, e leio. E vou lendo até o final do Evangelho. Quando termina, quando você, depois de um ano mais ou menos, sei lá, de algum tempo, você terminou, chegou ao final do livro. Começa outro? Não, começa tudo de novo. E é interessante, Ellen, porque a gente lê, estuda, e quando a gente volta no mesmo capítulo, nas mesmas lições, você fala, nossa, mas isso eu li? Eu não lembro disso, ou eu não entendi assim. Você vai começando a entender de uma outra forma, com muito mais facilidade, e aquilo vai se encaixando na sua vida de tal maneira que você vai mudando você, porque você não vai mudando o outro, você vai se mudando, porque aquilo vai incorporando ao seu dia a dia. Então é extraordinário, né? E as crianças podem participar? Podem, lógico. É interessante porque elas vão já incorporando as lições. E agora, hoje, atualmente, né, nós temos livros dedicados a essas crianças. Então, você pode até usar um pouco do Evangelho no Lar para crianças, né? Aqui na nossa editora Mundo Maior, existem livros adequados às crianças. Então, você pode até usar um trechinho para que elas entendam mais fácil. Há quem faça só com os livros dedicados às crianças. Tem famílias que fazem assim, fazem o semanal comum e depois fazem um especial para as crianças, porque as crianças querem. Então, também não tem problema, é sempre um reforço, né? Mas elas participarem do Evangelho familiar, não tem problema. Tem crianças até que já participam da prece, aqueles que já sabem ler, às vezes leem o trecho do Evangelho. Então, é interessante, porque eles vão se habituando a conhecer as leis divinas e a incorporar a religiosidade, que é muito mais importante do que, ele tem tal religião. Não, ele vai incorporando essa coisa da espiritualidade, da religiosidade, né, de compreender os porquês da vida, de como funciona a lei, de convivência. Então, é muito importante. E quem mora sozinho, como fazer o Evangelho? Sozinho, né? Por exemplo, eu comecei sozinha, porque os meus familiares, né, meu marido e meus filhos, não tinham horário, era a desculpa que eles usavam, não tem horário para fazer o Evangelho. Mas toda manhã de quinta-feira, que era o horário que eu fazia, eles saíam, os meninos para a escola, o marido para o trabalho, eles diziam assim, mãe, hoje tem Evangelho. Meu marido dizia, hoje tem Evangelho. Eles queriam aquilo, eles sentiam bem, eles achavam que aquilo era um benefício para a família, mas eles ainda não faziam. Até o dia que eles me pediram para fazer junto. Só que não podia ser naquele dia, porque aquele dia eles não podiam, mas eles arranjaram um dia em que eles estavam juntos, e aí, então, recomeçamos o Evangelho em família, né? Mas sozinho você pode fazer, você faz o mesmo procedimento. Faz a sua prece, faz a sua leitura, as vibrações. Muitos comentam em voz alta, porque para eles é mais fácil de compreender, enfim. Há aqueles que ainda não querem fazer em voz alta, mas também não tem problema. Eu acho mais importante em voz alta, porque você assimila melhor, né? Faz as vibrações, a prece final, encerra. E está tudo certo. E você ampara e protege o seu lar, né? Esse se protege. A espectadora Priscila, de Cambuí, ela nos enviou uma mensagem perguntando se é possível que algum irmão espiritual possa querer se manifestar durante a realização do Evangelho. É possível? Então, isso aí, vamos pensar juntos, né? É interessante que existe uma equipe espiritual que vem nos assessorar nesse Evangelho, né? O bom senso diz que não é o lugar adequado para você dar passividade a espíritos, porque você não tem o amparo adequado para esse tipo de atividade, né? O ideal é que você tenha esse tipo de procedimento, de passividade no centro espírita, onde o ambiente é preparado para tal tarefa. Ali a equipe vem preparada para o estudo do Evangelho, que é um pouco diferente, né? Então, o espírito vai querer, mas você não vai dar passividade. Não basta só o espírito querer, basta que o médium, se é que existe um médium naquela família,
que ele dê a passividade. E se ele é um médium equilibrado, ele sabe que ali não é o momento de fazer isso, né? Porque pode até desequilibrar se ele não estiver adequadamente preparado, se ele não estiver confiante, enfim, pode dar trabalho para a equipe espiritual. Não é o recomendável, né? Que você dê passividade a espíritos nesse momento. Muito obrigada, Marisilda. Eu que agradeço, um prazer, né? Poder colaborar um pouquinho que seja para que as casas sejam mais amparadas e protegidas, né? E você que está nos assistindo, realiza o Evangelho no Lar? Conta
Não está. Alô, alô, agora. Então, assim, ó, gente, prestem atenção na palestra, porque se faltar som, me avisem, tá? Deixa eu baixar o volume. Alô, 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 alô. Alô. Ficou bom agora? Alô? Bom, então, continuando. O problema agora é, onde é que eu parei? Dos livros, tá. Então, assim, ó, a gente relê certos livros que foram marcantes. Eu me lembro que tem um que já li 4 vezes. O Profeta, do Gibran Khalil. Lindo, espetacular. Cada vez que eu leio, mais profundo eu vou em cada... Né? Por quê? Porque a gente vai evoluindo e as nossas verdades vão evoluindo. Então, a releitura de livros que são, vamos dizer assim, te elevam a poder vibratório, são muito bons. Tá? O que mais que eu posso falar do Evangelho? Então, assim, ó, essas são as tarefas de casa que a gente pede. Porque, assim, ó, não adianta, a espiritualidade nos ajuda até certo ponto. Quando ela percebe que a pessoa não está se puxando, ela diz assim, então tá, deixa ele tombar. Precisa. A dor não é suficiente, então está precisando de mais dor. Não que o mundo espiritual seja mal, não é isso. Fala. Uhum. Tá. Uhum. Uhum. Tá. Importante isso que ela falou, né, da água fluidificada, então, porque, claro, se a gente está fazendo alguma coisa em prol de elevar as nossas vibrações, o mundo espiritual vai ajudar. E eles realmente vão ajudar fluidificando a água, né? E com isso a gente toma e, em princípio, aquela água vai nos fazer bem, né? Como se fosse um remédio, né? Mas um remédio que nos traz harmonia. Tá? Muito obrigado pela... Vamos adiante. Lições e entendimentos. Do Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão. Então, assim, ó, essa tendência que a gente tem, então, de fazer o culto no lar, não é uma vez aqui, depois, esqueci, não. Procure ser, né, fazer com um período bem colocado. E outra, assim, ó, importante, o dia certo, o horário certo. Por quê? Porque a espiritualidade sabe que no tal horário e tal dia vocês vão estar ali fazendo, então eles vão trazer espírito. Agora, se vocês não mantêm essa periodicidade, né, o próprio mundo espiritual diz, e aí, vão fazer, não vão fazer? Pô, nós temos outras coisas para fazer. Se ele não mantém o regime, né, de horário correto, né, dificilmente a gente pode ajudar. Assim, ó, o mundo espiritual está sempre pronto a nos ajudar, mas ele não vai ficar à disposição quando ele percebe que a gente falha em algumas coisas. Tá?
Muito bom, muito obrigado. Depois tu conversa comigo aí, eu acho que eu vou te pegar para dar umas palestras aqui. Nada como a gente conhecer, já ter uma caminhada, né, do mundo espiritual, trabalhar na casa, caso vocês não, alguns de vocês não saibam, né? A Lorena trabalha conosco na casa, então ela já tem também uma caminhada bem grande. Obrigado mais uma vez. Bom, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constitui o Testamento da Luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos. Ou seja, à medida que nós estamos estudando o evangelho, nós estamos aprendendo as leis básicas da harmonia, né? Ao aprender essas leis, nós começamos a trabalhar em nós essas leis e vamos nos harmonizando. Qual o problema que nós temos de dores? Falta de harmonia, de alguma maneira, né? A desarmonização, o não entendimento, a falta de conhecimento com relação ao que nos tira da harmonia interna, é o que nos causa dores, primeiro as dores emocionais, e posteriormente, se não cuidar, se continuarmos desatentos, dores físicas, doenças, né? Doenças crônicas. Então vai aumentando a intensidade das dores, mas é uma maneira de nos avisar, opa, alguma coisa está errada conosco. Vamos cuidar de nós. Então, é no santuário familiar onde nos cabe o exemplo da paciência, da compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor. Ainda então, continuando com Emmanuel, quando o ensinamento do mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem a felicidade comum, né? São lições da vida. Então não há necessidade de deixarmos doer até o final para a gente começar uma caminhada de busca interna de harmonia. Aliás, assim, ó, um dos quesitos, aliás, vamos dizer assim, uma das regras da casa, né, além de auxiliar as pessoas aqui a sua harmonização, é dar as ferramentas para que elas se harmonizem. O que é essas ferramentas? O autoconhecimento. As palestras aqui, a gente pede para os palestrantes que busquem